Nosso planeta está em um beco sem saída. O aquecimento global ainda não está fora de controle, mas pode ficar em breve. Os sinais estão por toda parte. Este é o desafio das mudanças climáticas. O que podemos fazer contra o aquecimento global? O que será da Terra se não reagirmos? A temperatura está aumentando. Cada grau é crucial. Apenas 1 grau. 1 grau mais quente. Chegando a 2 graus. A pressão está por volta dos 3 graus. De 3 a 4 graus de aquecimento. 3 graus, 4, 5 graus. 6 graus é quase inimaginável. SOS, aquecimento global. Imagine o século XXI se o aquecimento global se acelerar. Onde a próxima supertempestade ocorrerá? A próxima onda de calor devastadora? A próxima catástrofe? A temperatura aumenta grau a grau. A discussão chegou ao fim. Cientistas em todo o mundo dizem que a temperatura subiu quase 1 grau Celsius. Uma frota rastreia os sinais vitais da Terra. São milhares de navios no mar e dezenas de milhares de estações em terra. Satélites monitorando do espaço. Cientistas calculam o futuro nos mais avançados modelos de computador. As previsões são alarmantes. As geleiras do Himalaia, grande fonte de água, poderão desaparecer em 40 a 50 anos. Talvez seja impossível deter o derretimento do gelo na Groenlândia. A Amazônia, com sua biodiversidade, que representa a metade da do mundo, poderá ser uma savana ao fim do século. Dados recentes já mostram um aumento de temperatura de 0,8 graus Celsius. Victoria, o segundo mais populoso estado australiano, vive uma temporada histórica de incêndios. Para muitos, tais incêndios são um aviso dos riscos do aquecimento. Vivenciamos menos de 1 grau de aquecimento até agora, mas isso é o suficiente para transformar a Austrália, que já foi o maior continente seco na Terra. Ela perdeu uma quantidade enorme de água, como nunca havia perdido em 1000 anos. O aquecimento global não significa apenas um aumento na temperatura. Ele muda completamente a maneira como o sistema da Terra funciona, o que explica lugares com secas e outros com enchentes, ou uma sucessão de seca e enchentes exatamente em um mesmo local. Escritor da National Geographic, Mark Lynas, há anos reúne dados de modelos climáticos para entender como cada grau de aquecimento pode ameaçar o planeta. É difícil para as pessoas imaginarem os impactos do aquecimento global. Uma coisa que eu gostaria é fazer com que as pessoas saibam que a emissão de gases do escapamento de seus carros derreterá as geleiras do Himalaia em 50 anos. Apesar das estimativas do aumento da temperatura em 6 graus Celsius ou até perto de 11 graus Fahrenheit, o futuro é incerto. Mesmo a menor mudança na temperatura poderá ter consequências extremas. Mas globalmente falando, menos 6 graus equivalem à última era do gelo há 18.000 anos, quando lençóis de gelo avançaram até as margens de Oxford, e quando havia calotas polares com mais de 1,6 quilômetros de espessura. A queda de 6 graus levou a Terra à era do gelo. Imaginem 6 graus mais quente. As primeiras mudanças começariam em grandes altitudes.
A atmosfera separa o planeta do espaço sideral. Os gases metano, dióxido de carbono, óxido nitroso e ozônio são como uma estufa ao redor da Terra. E retém a energia solar necessária para a vida. O aumento da quantidade de gases retém mais calor, afetando o clima. Por 250 anos, o efeito estufa aumentou ao criarmos meios de usar mais energia. O gás carbônico é o preço oculto que pagamos. Ele é lançado ao ar pela energia utilizada por máquinas e está no ar que respiramos. Dobrar o dióxido de carbono do planeta é a garantia de um desastre global. O nível de risco é por volta de 450 partes por milhão e estamos em 383. Mais 1 ou 2 graus de aquecimento será um problema sério. O aquecimento de 1 grau tornaria terras férteis em desertos novamente. Há 6.000 anos, o oeste americano era parte de um grande deserto dominando o continente. Uma leve mudança na órbita da Terra aqueceu a região, transformando-a. Há só uma pequena camada de solo a centímetros da superfície. Um ou 2 graus de aquecimento acabaram com a umidade. A década de 30 nos deu uma ideia de como a Terra pode ser frágil. Imagine uma tigela de pó 20 vezes maior. Isto devastaria grande parte do oeste americano. O aquecimento transformaria os pastos para o gado em desertos dominados pela seca. Por enquanto, a areia neste solo raso permanece estável. Mas por quanto tempo? Em direção ao aquecimento do planeta em 1 grau, o placar mostra vencedores e perdedores. Fortunas serão feitas e perdidas se o aquecimento realocar as plantações. Voltaremos a seguir com o Planeta Nat Geo, no Nat Geo. O aquecimento global começou com nosso apetite insaciável por energia. Cada coisa que ligamos, cada botão que apertamos ligando algo, cada interruptor acionado, inevitavelmente nos leva a isto. Cerca de 90% da energia do mundo vem do combustível fóssil. Carvão, óleo, gás natural. Mas a consequência da queima de fósseis, de remanescentes de restos pré-históricos, plantas e animais, é inevitável: dióxido de carbono. Estes 3 combustíveis juntos são a maior fonte de emissão de gás carbônico no ar. Eles certamente melhoraram nossa qualidade de vida por várias gerações. É difícil imaginar viver sem eles.
Produzir um par de óculos escuros ou acender um letreiro. O impacto do carbono aumenta com tudo o que fazemos. Se a temperatura aumentar em mais 1 grau, poderá ameaçar a natureza. Desde o leito dos oceanos aos mais altos picos das montanhas. Após 2 graus de aquecimento, as mudanças deixam de ser graduais. As geleiras da Groenlândia já estão desaparecendo. Tanto gelo já derreteu que ursos polares lutam para sobreviver. Insetos migram em estranhas novas direções. Besourinhos negros invadem florestas. A fonte de alimento do urso cinzento durante o outono. Florestas aparecem na tundra canadense. As ilhas de Tuvalu, no Pacífico, estão perdidas diante da elevação das marés. Esse poderia ser nosso mundo 2 graus mais quente. O impacto no ecossistema marinho, com 2 graus de aquecimento, será bem mais severo. Podemos perder a maior parte dos recifes do mundo. Ove Ho Goldberg passa noites em claro pesquisando o problema. Biólogo marinho da Universidade de Queensland, na Austrália, ele estuda os recifes de corais. Seu laboratório na Grande Barreira de Corais, ao longo da costa nordeste da Austrália, luta contra as mudanças climáticas. Recentemente, a Grande Barreira de Corais sofreu 2 eventos marcantes. A temperatura da água ultrapassou os 30 graus Celsius, eliminando algas que os corais necessitam para sobreviver. Com isso, grandes segmentos de corais morreram. Quando pulamos de um barco e mergulhamos, percebemos destruição dos corais. Vemos o que está acontecendo. O que aconteceria se, ao acordarmos em uma manhã, constatássemos que de cada 5 árvores, uma havia desaparecido? É o que está acontecendo com os corais. Mais de 1 milhão de espécies diferentes vivem, se alimentam e se reproduzem nos corais. Elas precisam dos recifes. Não sobrevivem sem eles. Uma outra recente tendência nos oceanos, bem longe dos recifes de corais, é ainda mais perigosa. Os oceanos são o mecanismo primário de absorção de gás carbônico da atmosfera. Mas há indícios de que estes sistemas estejam entrando em colapso. Sob condições normais, pequenos seres como foraminíferos absorvem carbono da água e o utilizam para sua formação. Mas há um fator crítico. Quando há muito CO2 nos oceanos, a água se torna bastante ácida. A acidulação dissolve os esqueletos das criaturas e impede que elas absorvam mais gás carbônico da água para novas formações. Alguns dos pequenos animais da base da cadeia alimentar medem apenas 1 milímetro. O destino de todos os seres marinhos depende daquele equilíbrio. A alteração do mecanismo do oceano que controla o clima começa a entrar em colapso. Cientistas de diferentes lugares do mundo trocam opiniões. Investigam o aquecimento em opostos extremos do clima. As geleiras da Groenlândia formaram-se em 150 mil anos.
mas estão derretendo rapidamente. Esse derretimento elevará o nível do mar, inundando várias cidades costeiras. A geleira Jakobshavn derrete 40 metros por dia, o dobro de há 10 anos. É o gelo flutuante mais rápido do planeta. A quantidade de água de 2 dias de gelo derretido abasteceria Nova York por um ano. Uma grande preocupação, se o aquecimento continuar, é a estabilidade das calotas polares. E o perigo é que podem entrar em colapso rapidamente. O campo suíço é uma instalação de pesquisa científica construída sobre a geleira para observar mudanças climáticas. O Dr. Konrad Steffens lidera o grupo das escavações durante a primavera. "23 estações especializadas atualizam dados sobre o aquecimento global a cada 15 segundos em computadores. A calota polar é muito antiga. Tem mais de 150 mil anos. Removê-la é um processo desconhecido para a humanidade. Nunca tínhamos visto a Groenlândia ir desaparecendo. Veja, veja, olha. Em 1992, 5,6 quilômetros da geleira estavam desaparecendo. Em 10 anos, esse número mais que dobrou. 15,5 km por ano. Steffens só entendeu por que temperaturas altas afetam a velocidade das geleiras ao chegar a um dos pontos mais estranhos e perigosos dessa paisagem. Rios de gelo derretido corriam para a geleira, formando túneis. Os Mullens. A equipe usa uma câmera de fibra ótica. Parece que a água tirou 400 metros do alicerce, empurrando a geleira para o mar cada vez mais depressa. Para a equipe de Steffens, é um momento tenso. Este eixo atravessa a geleira, revelando o novo mecanismo que faz com que as geleiras desapareçam tão rapidamente. Está derretendo tão depressa que o mar poderá subir 1 metro no próximo século. As consequências poderão ser catastróficas. A Groenlândia contém gelo suficiente para elevar o nível global dos oceanos em cerca de 7 metros caso venha a derreter. Isso seria o suficiente para inundar Londres, Bangkok, Nova York, Xangai e muitas outras cidades. Cientistas veem os 2 graus de aquecimento como o ponto que mudaria nossa vida no planeta. Estamos chegando no limite. O aquecimento acelera a perda do gelo polar. A perda de gelo acelera o aquecimento. Então, o aquecimento global torna-se uma reação em cadeia imprevisível. Soluções já disponíveis, combinadas, poderiam evitar o ponto irreversível. Elas são muitas. Desde migrar para lâmpadas fluorescentes até aumentar a eficiência das usinas a carvão em 20%.
Tais ações combinadas poderão causar um grande impacto, preservando o clima. Se tal aumento em 2 graus ocorrer, o Ártico não terá gelo durante o verão. A floresta amazônica estará secando. Os montes nevados dos Alpes desaparecendo. O clima extremo do El Niño passará a ser normal. O Mediterrâneo e partes da Europa vão se desmanchar em calor intenso. Estes seriam os nossos 3 graus a mais. Em um clima 3 graus mais quente, fortes ondas de calor seriam normais. Em um verão extremamente quente, temperaturas observadas no Oriente Médio e Norte da África chegariam à Europa Central. O verão de 2003 pode ter aberto a janela para um mundo mais quente em 3 graus. Por toda a Europa, ondas de calor tornaram-se um desastre natural. Paris tendeu a ficar vazia no verão. Muitos idosos não suportaram o calor. Ninguém poderia prever o perigo que corriam. Os médicos de plantão foram os primeiros a perceber que algo estava errado. O plantonista Dr. Patrick Pelloux percebeu estar diante de uma catástrofe. A onda de calor foi tão grande que pareciam lança-chamas sobre a região. Entre 2.500 e 3.000 pessoas morreram na noite de 10 de agosto. Como os telhados de metal da cidade foram projetados para resistir ao frio, essas construções se voltaram contra os parisienses devido às altas temperaturas. Cerca de 30.000 óbitos foram registrados pela Europa. Só na França, 14.000 pessoas morreram em poucas semanas. Esta onda de calor em 2003, devido ao aquecimento global, foi a primeira consequência a atingir um país rico. Uma nação rica que acreditava estar preparada para tudo, mas que não estava. Se o aquecimento chegar aos 3 graus, não será o fim de Paris. Mas a cidade nunca mais será a mesma, quando atingida por ondas de calor durante os verões. Computadores calculam variáveis para prever o impacto do aquecimento. Pesquisadores trabalham para prever décadas futuras. Tchau, café. O maior desafio é prever o impacto de mais de 3 graus na floresta amazônica, onde 20% do oxigênio do mundo é produzido. Queremos saber como o clima no futuro afetará florestas tropicais, mais particularmente a amazônica, porque é uma região muito importante ambientalmente, ecologicamente e economicamente. O modelo climático prevê que 3 graus a mais acelerariam muito o processo, aumentando ainda mais o aquecimento global e talvez reduzindo a região mais úmida da Terra a uma savana árida. Você sabe o que significa alguém dizer da possibilidade da morte da Amazônia? Verão de 2005. Rio Amazonas. Calor extremo combinado com as condições mais secas que se imagina. É a seca perfeita.
Poucos recordam de quando os afluentes do Amazonas simplesmente secaram. Em 2005, vimos uma situação inacreditável no Amazonas. Foi sem precedentes. O exército brasileiro teve de levar enormes tonéis de água em helicópteros para evitar que as populações ribeirinhas dos afluentes do Amazonas viessem a morrer de sede. Primeiro a seca, depois o fogo. 2.500 quilômetros quadrados de floresta queimaram-se. As árvores geram 50% da água das chuvas na Amazônia. E ao perdermos a floresta, a fonte das chuvas amazônicas diminuirá. A cada árvore que perdemos é mais um vigoroso passo em direção à seca. Há incêndios na região. O ecologista Daniel Napstead estuda a Amazônia há 25 anos. E crê que o aquecimento global e o desmatamento empurram a região para um ponto irreversível. Em 20 anos, ciclos de seca e incêndios dominarão a região amazônica. Um ciclo vicioso de seca levará a incêndios, que levará a mais seca. E isso muito mais cedo do que as previsões que temos. Em condições de superaquecimento, perder a Amazônia significa liberar toneladas de dióxido de carbono no ar, aumentando assim o aquecimento global em talvez 1 grau a mais. Todos nós, de um jeito ou de outro, estamos ligados a esse ecossistema. Se olharmos para trás, diríamos que tivemos a chance e a desperdiçamos. A humanidade teve a chance. Com o aquecimento de 4 graus, oceanos devastarão bilhões de lares. Bangladesh, varrida. Egito, inundado. Veneza, submersa. Geleiras desaparecem, cortando o suprimento de água de bilhões de pessoas. O norte do Canadá passa a ser uma das melhores zonas de agricultura. Enquanto uma praia na Escandinávia passa a ser a próxima Saint-Tropez. O oeste da Antártica poderia derreter totalmente, elevando ainda mais as marés. Esse seria nosso mundo com 4 graus a mais. Com 4 graus a mais, nosso planeta passa a ser irreconhecível. Veríamos os mais importantes rios secarem, ameaçando a sobrevivência de 10 e até mesmo centenas de milhões de pessoas. Com um aumento na temperatura em 4 graus, um dos grandes rios se destruirá, desde uma montanha glacial ao Oceano Índico. Habitantes locais o chamam de Mãe Ganges. É o rio mais sagrado da Índia, talvez do mundo. Os rios do Himalaia representam a fonte de vida para bilhões de pessoas na China, no Nepal e na Índia. Cientistas que estudam o clima temem que a Índia possa ser um dos países mais afetados com o aquecimento global. Se não o frearmos em menos de 4 décadas, o Ganges não resistirá. A batalha vai começar no vasto gelo cristalino dos glaciares do Himalaia, que é a maior reserva de água fora da calota polar.
As geleiras do Himalaia estão retrocedendo de uma maneira incrivelmente rápida. Swami Sundarand, 80 anos, um homem santo conhecido como Swami que fotografa, vem fotografando os glaciares sobre o Ganges há 50 anos. A primeira foto que tirei da geleira foi em 1956. Depois de 1962, passei a me preocupar com as mudanças que nela percebia. Fui a pé até ela em 1965, na base do Pico Meru. Quando voltei 15 anos depois, a geleira havia desaparecido. Quando eu a vi cedendo, fiquei muito preocupado e comecei a chorar. Se o sagrado Ganges não existir no futuro, o mundo inteiro ficará órfão. As fotos de Swami registram 50 anos de mudanças desta magnífica geleira. Agora, um satélite da NASA confirma o índice de perda. Lado a lado, as duas imagens contam uma história parecida, emitindo um alerta para o futuro. Deste modo, nos próximos 100 anos, tudo ao redor do Ganges pode se acabar. Agricultura, energia elétrica, transporte, vida selvagem, tudo. A princípio, enchentes tomarão a região. Escassez de água e alimentos dominarão a área quando a geleira desaparecer completamente. Com as seguidas perdas, estima-se que até 2035 não haverá mais geleiras no Himalaia, reduzindo drasticamente o suprimento de água para mais de 1 bilhão de pessoas. Com o aumento da temperatura em 4 graus, o nível do mar poderá subir 1 metro e grandes cidades costeiras serão destruídas. Dentre elas, a maior e mais populosa metrópole dos Estados Unidos. O geofísico e professor Malcolm Bowman e um de seus melhores alunos prevêem, através de mapas e previsões climáticas, o curso das inundações em Wall Street. Podemos ter enchentes devastadoras em Nova York e Manhattan, principalmente nas áreas mais baixas. Poderíamos dizer que um furacão classe 3 durante uma maré alta inundaria Nova York. Uma tempestade classe 3, ou até mesmo 2, inundaria a capital financeira do mundo. Se uma mega tempestade acontecer com o nível do mar elevado, haverá destruição em escala épica. Partes da cidade poderão ficar 7,6 metros debaixo d'água. Uma coisa fica clara: se não limitarmos o impacto do aquecimento global, grandes cidades litorâneas terão de gastar muitos bilhões de dólares para se protegerem. Muitas formas de barragens já estão sendo projetadas, inclusive enormes comportas que podem ser abertas ou fechadas quando uma tempestade for ameaça. Nova York terá de construir 3 imensas comportas. Uma ao redor da ponte Verrazzano Narrows, bloqueando a entrada do porto. Outra atrás de Staten Island. E outra bloqueando o estreito de Long Island. Imensos motores hidráulicos moverão comportas rotativas, pesando milhares de toneladas a 9 metros fora da água.
As barragens do rio Tamisa custaram à Grã-Bretanha mais de $1 bilhão, mas têm dado uma proteção eficiente a Londres ano após ano. Um aquecimento de 5 graus fará com que 2 enormes zonas inabitáveis tornem-se regiões habitáveis nos hemisférios norte e sul. Geleiras e aquíferos que abastecem grandes cidades como Los Angeles, Cairo, Mumbai, Lima, secarão. Haverá centenas de milhões de refugiados climáticos. Este seria nosso mundo 5 graus acima. A humanidade não resistiria a 5 graus de aquecimento. Eu acho que um mundo muito mais quente do que agora será inconcebível. Não haverá condições para suportarmos esse choque climático. Agora entramos no pesadelo da vida na Terra. Se a Terra aquecer 6 graus, os mares a certa distância poderão ter cor azul clara, mas serão desertos marinhos. Desertos dominarão os continentes como exércitos. Desastres naturais serão eventos corriqueiros. Grandes cidades do mundo serão inundadas e abandonadas. Esse seria o nosso mundo 6 graus acima. Um aquecimento de 6 graus por um longo período de tempo estará associado a alguns dos piores desastres de que se tem conhecimento em termos de extinção em massa. É certo dizer que a Terra, com um aumento de 6 graus na temperatura em menos de um século, seria devastada. 6 graus de aquecimento seria o fim dos dias. Nossa vida nunca mais seria a mesma. Mas nem tudo está perdido ainda. Especialistas acreditam que podemos despertar do pesadelo. Até agora, a temperatura média só subiu 0,8 graus Celsius. Mas não temos muito tempo. 2 graus de aquecimento já seriam o suficiente para transformar nosso modo de vida. Dentro da realidade científica, teremos de fazer com que pare a emissão de gases até 2015. E, sem dúvida, este é um prazo bem curto. Temos que mudar as formas de suprimento de energia da humanidade em uma década. Para todos os que buscam soluções, não há nada como o lar. Para Amory Lovins, as soluções começam com eficiência, reduzindo o uso de energia que produz emissões de gás carbônico. As pessoas têm de entender que proteger o clima é o mesmo que economizar. Você não precisa comprar tanto combustível, mas a resistência política está derretendo mais depressa do que as geleiras. Vê aquela luz vermelha no canto? Lovins é um medidor de gastos, um caçador de desperdícios. Seus eletrodomésticos, TV, DVD, gravador de vídeo, tem aquela luzinha acesa? Tem. Você está gastando eletricidade, são os eletrovampiros. 109 watts são quase $60 por ano de economia. É só desligar. Se todos os americanos fizessem isso economizando energia, seriam menos 18 minas a carvão. E não é da boca para fora. Ele mora em uma casa sem calefação em Aspen, Colorado, onde os invernos são rigorosos com temperaturas abaixo de 17 graus Celsius. Estamos a 2.200 metros. Pode chegar a menos 40 graus aqui. Você pode congelar em qualquer dia do ano e temos 39 dias de muito frio e nublados. A casa de Lovins mistura alta tecnologia e economia doméstica. As placas solares no telhado produzem mais energia do que o necessário. A casa inteira consome 120 watts
pouco mais do que uma lâmpada. Eficiência de energia é a maior, mais rápida e mais barata resposta para a questão do clima. Faz com que o mundo seja mais seguro, mais rico e menos aquecido. Voltaremos a seguir com o Planeta Nat Geo, no Nat Geo. A segunda maior fonte de emissão de gases é o automóvel. Os carros produzem 20% das emissões de gás estufa. O problema é agravado em países em desenvolvimento acelerado, como a China. Um dos maiores sonhos de consumo da classe média é um carro. Os números são assustadores, assim como as emissões. 14 mil carros novos vão para as ruas todos os dias. Acho que não podemos nos dirigir aos chineses e dizer: desculpe-me, temos de salvar o futuro do planeta. Países ricos têm de dar o primeiro passo e cortar suas emissões em uma escala mais elevada. Com isso, darão algum espaço para o crescimento de países mais pobres. Precisamos cortar 7 bilhões de toneladas de gás estufa por ano para conseguir manter o aquecimento abaixo de níveis perigosos. Dobrar o desempenho dos carros de 25 km por galão para 50 eliminaria 1 bilhão de toneladas desse gás. Mas ainda teríamos de cortar bilhões de toneladas do nosso dia a dia. São como exércitos de robôs gigantes marchando na paisagem. A energia eólica data de milhares de anos. Com a tecnologia de hoje, uma turbina de vento alimenta 300 casas. São 100% limpas e renováveis. Mas não é o fim dos problemas. O combustível é grátis, mas a manutenção não é. Encontramos muitos problemas com as unidades. E é claro, a natureza controla o interruptor. Em nível global, seriam necessárias 2 milhões de turbinas para substituir as usinas a carvão. Uma equipe internacional de físicos na Inglaterra concentra-se em fusão nuclear, a mãe de todas as soluções tecnológicas. Estão construindo um reator baseado na mais simples fonte de energia do sistema solar, o Sol. Utilizando melhor esse sistema, teríamos energia autossustentável sem limites e sem gás estufa. E essa energia ilumina o universo e alimenta a maioria das estrelas. Estamos tentando repetir o mesmo processo na Terra, usando essa mesma quantidade de energia para produzir eletricidade. Não será fácil. Com gases voláteis envolvidos, os engenheiros não podem trabalhar diretamente no reator. Eles dependem de uma nova geração de robôs mais inteligentes do que nunca para lidar com tais condições extremas. O centro do reator será aproximadamente 10 vezes mais quente do que o Sol. Um campo magnético poderoso contém um plasma superquente e o protege para que não derreta. E se funcionar, o que não é garantido, o reator só vai começar a produzir eletricidade comercial em no mínimo 30 anos. Por mais ambiciosa que pareça, aparenta ser uma ideia palpável. Imagine o espaço cheio de espelhos cósmicos.
Uma pesquisa calcula que 1 milhão de espelhos separados por 1 metro poderão bloquear o calor do Sol para baixar a temperatura da Terra. Não adianta esperar que inventem uma solução fantástica para o problema da energia, ou espelhos solares para refletir os raios do Sol, diminuindo assim o aquecimento global. A realidade é que temos que lidar com o que temos, e isso tem que ser feito dentro de 10 anos. O apetite mundial por energia continua voraz. Nossa pegada ecológica é assustadora. O aquecimento global acelera. Em algum ponto, ele poderá fugir do controle e tornar-se um trem desgovernado. A questão é, e agora o que faremos? Nem a pior previsão de 6 graus a mais significa que toda a vida na Terra será extinta. Mas o planeta seria radicalmente diferente após um aquecimento global nesse nível. O que de pior poderá acontecer? Nesse momento, as melhores mentes do mundo concordam em 2 pontos. Eles não sabem e esperam nunca ter que descobrir. Versão Marshmallow São Paulo.